Paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Vamos agora para o capítulo 9 de Josué. Gibeão é sitiada por 5 reis. Nós tínhamos falado que Gibeão deixou de fazer o acordo com os outros reis para ficar do lado de Israel por temer o nome do Deus de Israel. Então agora o que houve? Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvindo falar o que Josué havia feito à cidade de Ai, destruída totalmente, e fizera de Ai e ao seu reino, ao seu rei, como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estava no meio deles. Temeu muito porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai e todos os seus homens valentes. Aqui a gente vê, é um pouco complexo, que a gente vê os heveus, os amorreus, os jebuseus, os heteus, e daqui a pouco a gente vê o rei de Hebron, o rei de Jerusalém, o rei de Gibeão. Então a gente entende, não precisa fazer um estudo tão mais prolongado, até porque a gente não está se formando em teologia, é apenas para a nossa gincana. Mas que existiam reis que eram o rei de, por exemplo, o rei de Gibeão, mas que os gibeonitas eram na verdade os heveus, e que existia várias cidades que era do povo de Gibeão, que eram os heveus. E o que acontece? Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, provavelmente era um dos mais poderosos dos reis daquela época, quando soube que já tinha sabido da situação de Jericó e de Ai, e também de todos os milagres desde as pragas do Egito, eles já sabiam de tudo isso. E agora ele estava sabendo que os gibeonitas se aliaram a Josué. Os gibeonitas eram uma cidade grande, uma cidade forte, uma das cidades reais, é o que a gente entende aqui. E um povo muito mais numeroso do que a cidade de Ai, como a gente viu, que tinha 12 mil habitantes, contando com homens, mulheres e crianças. E agora o que é que Adonisedeque faz? Ele chama os outros reis, pelo que no 3, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, ou Roão, que é com H, não sei como se pronuncia, mas deve ser Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: gente, não fiquem com medo, não vou perguntar todos esses reis aqui a vocês. Que a gente pode até perguntar os reinos, por exemplo, a gente enfatizou no vídeo passado, os heteus, os heveus, os amorreus, aí a gente pode até, mas a gente não vai detalhar tanto isso aqui. Então ele chamou os reis de Eglon, os reis que eu já falei, dizendo: subi a mim, ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué, fez um pacto com Josué, os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis, rei dos amorreus, rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamure, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela, ou seja, sitiaram a cidade. Sitiar a cidade é justamente tomar conta de todo o território externo da cidade e não deixar nem que ninguém entre, nem que ninguém saia. Então o povo morre de fome, de sede, que muitas vezes tem que buscar água, mesmo que naquele tempo eles já faziam um jeito de buscar água dos rios, tipo encanar água dos rios, para vocês entenderem melhor. Muitos deles já tinham essas inteligências, essas engenharias, mas eles tinham que buscar água, tinham que vir comida de outros locais, tecidos, roupas e todo o tipo de coisa. Sabe que naquele tempo o pessoal trabalhava muito com o chamado escambo, né? O pessoal trocava um material por outro, trocava uma galinha
um pedaço de tecido, uma cabra por um saco de farinha e por aí vai. Então a cidade sitiada, ela ficava numa situação desesperadora, sem falar no clima psicológico de saber que o inimigo está todo ao redor. Então o que é que aí no próximo a epígrafe diz assim: Josué socorre Gibeão, a partir do versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué no arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente e nos livra e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, como ele havia feito um pacto com os gibeonitas, e os gibeonitas agora eram seus escravos, além de aliados escravos, ele e toda a gente de guerra, e foram. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor conturbou, a Bíblia diz que o Senhor conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. O que aconteceu? E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca. E morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os que morreram ao fio da espada. Ou seja, a mão divina de Deus, mesmo o povo de Israel tendo um exército enorme, já tendo até uma grande, até um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de experiência de guerra, mas Deus mostrava que estava com eles. E veja o milagre. E os reis viram isso. Eles presenciaram essa situação. Deus mandava pedras de Saraiva, ou seja, pedras de gelo, e matavam esses homens que eram inimigos de Israel. E a Bíblia diz que foram muitos mais os que morreram de pedras por Deus, mandadas por Deus, do que os que morreram a fio de espada. A partir do versículo 12, o sol e a lua são detidos. Gente, isso é uma parte impressionante da Bíblia. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Aí sim, é importante saber onde foi que Josué mandou que o sol se detivesse e onde foi que Josué mandou que a lua se detivesse. Lua, se detém em Gibeão, sol se detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos, no livro dos justos, ou seja, isso está escrito lá no livro dos justos também. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. E aqui no 14 diz o seguinte: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial, ou acampamento de Gilgal. O que o escritor diz aqui, o próprio Josué: não houve dia igual a esse, em que Deus obedeceu à voz de um homem, mais ou menos por aí. A gente sabe que não, Deus não obedece à voz de um homem, mas ele estava ali para atender ao que fosse necessário, Josué. Então é uma questão de fé. Deus disse: você vai vencer e não tenha medo de nada. Então Josué, quando estava numa situação estratégica, tipo num vale, ele sabia que aquele momento escurecesse, ele ia ter uma dificuldade maior em vencer o povo. Seria mais fácil para ele guerrear durante o dia. Ele preferiu naquele momento guerrear durante o dia. Então, de Deus mesmo veio na mente dele e ele disse: sol,
se detém em Gibeão e Tulua, no vale de Aijalon. Muita fé, meus irmãos, muita fé. Pelo que Deus tinha dito a ele. Ele teve essa fé de determinar ao sol e à lua que ficassem detidos. E o dia foi muito comprido. E o sol não se apressou a se pôr. Eita Deus maravilhoso. Muito bom quando se confia no Senhor. E a gente traz, como sempre, várias lições aqui em alianças, em quando a gente se faz uma aliança, a gente precisa socorrer aos nossos amigos, seja lá como for, mas a gente precisa manter as nossas palavras. A palavra do crente é sim, sim, não, não. E se a gente se propôs, se nós nos propusemos a ajudar os amigos, seja lá de que forma for, então temos que manter a nossa palavra. E foi o que Josué fez, foi socorrer os seus aliados. E Deus disse que estava com ele, ele não temeu mais a nada. Essa é a parte 1 do capítulo 10, que é um pouco longo, e a gente vai para a parte 2. Até logo.